Bom dia, amada igreja. Como o anjo disse de Jesus às mulheres lá no túmulo, ela disse: ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Abram as suas Bíblias a Lucas capítulo 5, nesta manhã. Lucas capítulo 5. E antes de ler o texto, eu quero fazer uma pergunta, e você é um pescador de homens? Em Lucas capítulo 5, procure ver aqui o que é que no propósito de Jesus ele está querendo, aonde é que ele está querendo chegar com o que ocorre nesse parágrafo aqui. A palavra do Senhor diz o seguinte: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, estamos aqui diante da tua santa palavra. Isso aqui foi registrado nas Escrituras a fim de que nós pudéssemos te conhecer melhor, compreender melhor a missão do Senhor. Então, faça isso, preparando os nossos corações para ouvir de Ti nesta manhã. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
sei se... Tá ligado, tá parado lá, parado. Agora? Pois bem, essa parte aí foi para vocês que estão na internet aí, tá? Pois bem, esse evento aqui ocorre à beira do mar, do lago Genezaré, que é um dos diversos nomes que a Bíblia usa referindo-se ao Mar da Galileia. É o nome mais comumente conhecido. É um mar de água doce, em média 210 metros abaixo do nível do mar. Tem 13 quilômetros de largura e 21 de comprimento. O Rio Jordão entra pelo norte e sai pelo sul. E estamos referindo a isto para dizer que quando tratamos da história bíblica, nós estamos tratando de algo que realmente aconteceu. Eu já, 6 anos atrás, eu tive o privilégio de andar lá no Mar da Galileia. Eu digo andar de barco, né? Não andando em cima da água como Jesus, não. Isso aí só para ele, não para mim, não. Mas o que eu estou relatando é as histórias bíblicas são histórias que realmente ocorreram e em lugares onde a gente pode até visitar hoje em dia. Nota bem que diz aí, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Eu rogo a Deus que Ele levante multidões hoje em dia também para quererem ouvir a palavra de Deus, como este grupo estava lá. E diante desta situação, as pessoas talvez empurrando um ao outro para poder chegar mais perto de Jesus, para poder ouvir Ele bem. Diz no versículo 2, viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, isto para guardar e certamente para poderem ir dormir. Diz no versículo 3, então, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ou também conhecido como Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco. Grande parte do ministério de Jesus foi ensinar. É bom lembrar que na despedida dele, no final de Mateus, ele disse aos discípulos, vão fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O cristianismo é uma igreja que valoriza o ensino da verdade. Nós ocupamos uma porção significativa do culto
ensinando a palavra do Senhor. É isso que Jesus estava fazendo nessa ocasião. A vida cristã não é meramente emoções agradáveis. Nós não sabemos, na verdade, o que Jesus estava ensinando nesse dia. Pode ter sido algo semelhante ao Sermão do Monte, mas na verdade não sabemos. Mas talvez ele tenha, eu acredito que ele entrou no barco e se afastou um pouco da praia para poder melhor projetar a voz. Se ele estava rodeado de gente, então eles iriam abafar mais o som da sua voz. Lá afastado um pouco no barco, podia projetar a voz de forma que essa multidão, mencionada no versículo 1, que eles pudessem ouvir o que ele estava lá a ensinar. Então, a concentração aqui não é naquilo que Jesus ensinou, mas o que ele vai fazer aqui depois de terminar de ensinar. No versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Eu gosto da maneira que a NAA diz aí: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E aí lança as redes. O propósito disso aqui, ao escrever isto, Lucas, ele deseja demonstrar quem é Jesus e também qual era a missão dele. Nós queremos observar isto nos versículos que seguem. Se lembre que estas palavras são ditas a um pescador. Pedro ganha o seu pão trabalhando, pescando. Mas Jesus tem plano de fazer dele outro tipo de pescador. Então, é um carpinteiro dizendo: lance as redes para um pescador. E Pedro responde no versículo 5 desta forma: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Por que é que Pedro e seus sócios estavam pescando de noite? Um pescador sabe quando é o tempo melhor e onde melhor pescar, não é? Então, do que eu lia, de noite o peixe tende a estar aí na água mais raso, onde lançando as redes pode pegar este peixe. Durante o dia o peixe tendia a ir à água mais funda, onde a rede então ficaria difícil de alcançar este peixe. Então, até quanto ao lugar para onde Jesus está mandando ele, em termos da pesca normal, não era o lugar melhor para pescar. Ele já tinha pescado a noite inteira, agora certamente estava bastante cansado, porque pescar com esse tipo de rede era um trabalho bastante cansativo fisicamente. Mas aí Pedro diz o seguinte: mas sob a tua palavra lançarei as redes. É importante compreender que, como eu disse antes, isso aqui é relativamente no início do ministério de Jesus. Pedro não conhece muito sobre Jesus ainda.
não sei exatamente por que ele diz, sob a tua palavra lançarei as redes. Talvez por dizer, nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada, ele esteja dizendo, Senhor, eu sou um pescador, você é carpinteiro, realmente não faz bom sentido, não, mas de qualquer maneira ele vai obedecer à ordem do Senhor, certamente porque ele sabe de alguma coisa quanto a Jesus até a esta altura. E obedecendo a Jesus, ele saiu decepcionado? Não, de jeito nenhum. Foi maravilhado. Passando para o versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Por que Pedro não pegou peixe durante a noite? A resposta é, Jesus escondeu o peixe. Jesus, sendo soberano Deus, ele exerce domínio sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre toda a sua criação, incluindo o peixe. Então nós podemos afirmar que ele escondeu o peixe da rede de Pedro durante a noite. E é meio difícil pegar peixe quando o Criador esconde o peixe. Mas o Senhor fez isso por uma razão. E que foi, no versículo 7, começar a mostrar isto. Então, fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Foi este o resultado que esses pescadores esperavam? Não. Certamente não. Em termos daquilo que era razoável nas suas mentes, não se esperaria pegar muito peixe durante o dia, especialmente não tendo pegado no horário melhor, durante a noite. Mas você viu a descrição aqui, né? Foi tanto que as redes estavam para se romper e, além disto, encheram dois barcos até o ponto de quase os barcos afundarem, porque não cabia mais peixe. E agora nós estamos chegando mais próximo ao que foi o desenho, o plano do Senhor em termos deste evento todo. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Isto significa que ele passa a adorar Jesus. Ele adora Jesus reconhecendo essa pessoa, mesmo que tenha um corpo parecido com o meu, ele é Deus. E Jesus rejeitou esta adoração? Não, ele nunca rejeitou a adoração de ninguém, apesar do que as chamadas testemunhas de Jeová ensinam, Jesus aceitou a adoração, ele é Deus. Por que é que Pedro então diz essas palavras, Senhor, retira-te de mim? Diante daquilo que tinha acabado de acontecer, onde ele
ele obedece a Jesus e pega tanto peixe. Ele entende que Jesus é o Criador, que Ele é Deus, que sendo Deus, Ele conhece até os nossos pensamentos. Em Salmo 139, o salmista já havia dito isto. Davi diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Você conhece o que eu estou pensando antes de eu falar? Não, e nem eu de você. Mas Pedro entendia que se o Senhor conhecia onde estava o peixe e mandava ele para onde ele queria, o Senhor sabe do meu pensamento. Às vezes, por conhecer bem uma pessoa, a gente pode até imaginar o que ela vai dizer, mas só o Senhor mesmo sabe dos nossos pensamentos até antes de falarmos. E ele diz, então, retira-te de mim, porque sou pecador. Entendendo que Deus é santo, que Ele é puro, que Ele é justo, ele entende como sendo um lugar perigoso para a própria vida dele, estar na presença de Deus Santo. E por isso o versículo 9 diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Não somente ele, mas os seus companheiros, que vai ser mencionado no versículo 10, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Essa palavra admiração, aqui no versículo 9, nós a encontramos também no capítulo 4, versículo 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Nessa ocasião, antes, e talvez Pedro já tinha visto isto, e talvez foi um dos motivos de ele poder ou dizer: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus havia dado ordens a um demônio, um espírito mau, e o espírito mau obedeceu, fez o que Jesus ordenou. Nós não temos este poder sobre os demônios como Jesus tem, como seres humanos. Não estou dizendo que na pregação do Evangelho não podem serem expulsos, porque podem, mas não é poder de nós mesmos como seres humanos. E a resposta de Jesus diante da proposta de Pedro, dizendo: Senhor, sai, porque eu sou um pecador, Jesus diz: não temas. A esta altura do tempo de Jesus com os seus discípulos, ele realmente não revela como é possível um pecador andar com Deus Santo.
Tá certo que já existia na Bíblia Salmo 22, Isaías 53, que falavam sobre a vinda do Messias, do Salvador. Em Isaías 53, e 4 a 6, por exemplo, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado não pelos seus pecados, mas pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos precisar andar com Jesus por um bom tempo ainda, antes de ele começar a falar com eles sobre a sua morte e ressurreição, que nós especialmente estamos lembrando neste final de semana. Mas a essa altura Jesus não vai ainda explicar a necessidade disto. Ele só diz: não temas. Mas quero observar com vocês que em Mateus capítulo 16, versículo 21, diz: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Quando Jesus, então, aqui começa a ensinar sobre a sua morte e ressurreição, e ele o fez diversas vezes, veja a reação de Pedro e realmente dos outros discípulos ao que Jesus disse. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. O que ele está pensando é: eu já ouvi o Pai dizer, este é o meu filho amado. Já viu muitas demonstrações do teu poder. Deus não deixaria isto acontecer com alguém que ele ama? Mas como foi que Jesus tratou esta conversa, então, de Pedro? Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-os, se afasta, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, não pensas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Era tão mal o que Pedro propôs aqui, que mereceu severa repressão. Jesus então diz para ele: não temas, doravante, serás pescador de homens. Aqui realmente nós encontramos a missão a qual Jesus chama os seus apóstolos. A pesca que Pedro estava fazendo não era de anzol, pescar de anzol com a linha, não é um serviço pesado, não. O meu irmão Timóteo, ele ganhou de presente, não me lembro se foi de Natal ou aniversário, quando ainda adolescente ou jovem,
uma rede de pesca. Nós morávamos na beira do rio Acaraú e ele gostava desta rede. Geralmente é uma rede que mais ou menos aponta aqui e desce a rede, e lá na ponta embaixo, hoje em dia pelo menos é chumbo, mais coisa pesada para então lançar essa rede que se abria e cobria o peixe e pegava assim. Esse era o tipo de rede que Pedro estava usando aqui. Então, um serviço pesado. E estavam acostumados a trabalho pesado e nem sempre um trabalho frutífero. Muitas vezes a rede voltava vazia. Então era necessário a perseverança, continuar fazendo, mesmo não encontrando nada. Em Mateus capítulo 4, que é uma passagem paralela, nós encontramos um pouco mais de descrição dessa ocasião. Diz em Mateus 4:18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero chamar a sua atenção primeiramente a essa primeira parte aqui. Vinde após mim. Vinde após mim. Eles precisariam ocupar um tempo seguindo a Jesus, preparando para a sua missão de serem pescadores de homens. 3 anos e meio que precisavam acompanhar a Jesus. Ele tinha muito para ensiná-los, mas envolvia não somente o falar daquilo que ele tinha para ensinar, mas muito foi transmitido também por meio do seu exemplo. Enquanto os discípulos estavam discutindo quem seria o maior, quem seria o mais importante, ele pega uma bacia d'água e uma toalha e sai lavando os pés dos discípulos, mostrando assim a sua humildade. Então, viriam na vida de Jesus a integridade entre o que ele dizia e o que ele vivia também. No final, então, depois da morte e ressurreição de Cristo e logo antes de voltar ao céu, ele vai expandir um pouco mais quanto a essa missão. Não temas, doravante, serás pescador de homens. Lá em Mateus capítulo 28, e versículo 18. Vamos ver se um cravo aqui ajuda. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, diante de eu ter essa autoridade, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Quem deve ser batizado? O discípulo de Jesus Cristo. E aí diz, ensinando-os aquilo que Jesus, como nós observamos, estava fazendo. Ensinando-os não só por informação, mas ensinando-os a guardar ou obedecer tudo quanto vos tenho ordenado.
Pense em ser um pescador para aquele que tem controle sobre o peixe. Jesus escondeu o peixe e também o pôs no tempo certo para Pedro poder pescar. E aí, quanto a pescar homens, o Senhor sabe onde os seus escolhidos estão? Sabe. Ele sabe. Ele sabe nos guiar até estas pessoas. Nós devemos orar que Ele o faça, não é? Para sermos pescadores de homens. E aí no versículo 11, conclui essa parte. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Eles agiram como o Senhor havia chamado. Agora, devemos perguntar, Jesus chama todo mundo a deixar o seu ganha-pão para seguir a Ele e ser um pescador de homens? Não. Não, ele não fez isto a todos. Ele escolheu certos homens, especialmente para fazerem isto, os apóstolos, por exemplo. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que se o Senhor chamar, Ele vai providenciar o que é necessário de sustento para a pessoa. Pense um pouco na situação de Pedro, ao ser chamado por Jesus. Ele era casado? Era, sim. Ele tinha sogra. E só quem tem sogra é quem é casado. Então, o fácil nessa hora seria passar a se preocupar. Senhor, eu tenho uma esposa e geralmente com esposa tem filhos também, né? É minha responsabilidade como o chefe da família de providenciar o sustento. Mas veja o testemunho dos 11 em Lucas capítulo 22 e versículo 35. Lá diz, a seguir Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Ele diz, eu lhes mandei, né? E eu providenciei o seu sustento. E a resposta deles, se faltou alguma coisa, eles dizem nada. Obviamente, então, o Senhor chama alguns a deixar o seu ganha-pão para servi-lo integralmente. E ele faz a provisão. Mas não somente a pessoa deve ter isto, em termos de o sustento necessário, mas tem também a questão de que tem que estar qualificado, tem que estar preparado. Jesus chamou estas pessoas e os acompanhou aqui por 3 anos e meio, preparando-os para este ministério que teriam. Então, precisa do preparo, precisa também da própria avaliação da igreja e serem enviados pela igreja. É por isso que temos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, as qualificações pastorais, as quais os missionários também devem ter.
Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Né? Deve ser uma pessoa que sente que Deus chamou. Mas aí segue logo após isso, como nós já temos estudado no ano passado, as qualificações com as quais a igreja examina para ver se a pessoa tem os dons pastorais, e não somente os dons, mas o caráter, as qualificações aí mencionadas em 1 Timóteo. Então, de qualquer maneira, mesmo talvez com certo receio, como é que vai ser, Senhor? Estou entrando numa área da minha vida, eu não tenho passado por essa experiência, mas eles deixando tudo, se não me falha a memória, dos evangelhos menciona que ficou com o pai dele, mas se dispõe a seguir o Senhor, deixando isso para trás, deixando o conhecido para trás. Afinal de contas, tentar continuar lutando para pescar, se Jesus esconde o peixe, vai ser meio difícil continuar nesse ramo de vida. Né? Mas além disto, também certamente pensaram nisto, pescar para ganhar o pão do dia a dia, ou pescar homens que irão, em consequência da salvação, glorificar a Deus por toda a eternidade. Como é que eu vou investir a minha vida? Em conclusão, então, você é um pescador de homens. Quanto tempo faz desde o dia que Cristo te salvou? 3 meses? 5 anos? 20 anos? E durante esse tempo, você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para levar outros a Cristo? Obviamente, não se espera de um recém-convertido a mesma coisa de quem já tem 10, 20 anos de seguir a Cristo. Mas quão triste seria a pessoa que foi regenerado pelo Senhor, foi feito por Ele para ser um pescador de homens, se apresentar diante do Senhor sem ter levado o Evangelho para pessoas e levar pessoas a serem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não sei quanto a você, qual é a sua situação. Se você já está preparado, leve alguém contigo que está menos preparado para ajudá-lo a se preparar. Se você é um que não se acha bem preparado, procure sair com alguém que já está preparado e juntos façam discípulos. Né? A Igreja de Cristo tem essa missão e faça a sua parte. Fale daquilo que Cristo fez na sua vida, usando as Escrituras, lembrando que é as Escrituras que Deus usa para regenerar as pessoas. Não passe o tempo simplesmente falando da sua vida, mas transmita o que a palavra fez na sua vida. Isso aí pode fazer, mas esteja transmitindo a palavra, fazendo discípulos. Ó Senhor,
Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vimos aqui este evento que certamente foi planejado por o Senhor. E foi planejado pelo Senhor a fim de chamar para si homens cujas vidas o Senhor transformaria a fim de se tornarem pescadores de homens. Que nós sejamos isto. A verdade é que nós somos um grupo pequeno de pessoas. Os 11 também foram poucas pessoas. A missão imensa, fazer discípulos de todas as nações. E a verdade é que sinto que nós fazemos muito, muito pouco, mesmo quanto a Salvador. Ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, chame obreiros para a Tua seara. E assim nós rogamos, no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.